Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Ler e escrever é realmente uma das mais nobres artes que o ser humano inventou. É muito interessante ver crianças iniciando os primeiros passos na leitura de livros, revistas, sites, etc. A alfabetização realmente tira as pessoas de muitas misérias sociais e evita muitos males. O escritor Alberto Camus, um dos mais notáveis autores do século XX, escreveu: O propósito de um escritor é prevenir a civilização de destruir-se a si mesma. Realmente não restam dúvidas. Ler e escrever é uma das maiores atividades humanas em todos os tempos. Eu digo isto porque os especialistas em educação têm chamado a atenção para um mal que atinge a sociedade moderna e é normalmente conhecido como analfabetismo funcional. Você já ouviu falar nisso? Analfabetismo funcional trata-se da pessoa jovem ou adulta que, mesmo sendo capaz de decodificar minimamente as letras, as sentenças ou as frases de um texto, não desenvolveu a capacidade de interpretar corretamente o que se está lendo. Estatísticas levantadas em 2010 mostram que 68% dos brasileiros sofrem de analfabetismo funcional. Ora, isto é algo muito sério. Significa que 3 de cada 4 brasileiros alfabetizados conseguem ler, mas não conseguem entender ou aprofundizar a leitura ou mesmo interpretar plenamente aquilo que estão lendo. Noutras palavras, estamos criando uma sociedade cada vez mais alienada e a coisa se agrava para uma religião como o cristianismo, cuja mensagem baseia-se em forma escrita, isto mesmo, na revelação dada através de um livro chamado Bíblia Sagrada ou Escritura Sagrada. Mas, deixando apenas como alerta essa introdução, no programa de hoje eu queria mostrar para você como era a atividade de escrever nos dias de Jesus, isto é, nos tempos do Novo Testamento, para incluir então todo o primeiro século de nossa era. Você vai se surpreender com as dificuldades que os escritores encontravam ou enfrentavam para produzir uma única carta e entenderá melhor como foi complexa a produção dos textos escritos por Paulo, os evangelistas e os demais escritores cristãos. Vamos começar então pelo tipo de material que eles utilizavam. Hoje existem vários tipos de papel. Existe o alcalino, o vegetal, o sulfite, o papel jornal, o couché, o reciclado, enfim, há uma variedade deles produzidos em forma de folhas ou rolos. Mas, a despeito das diferenças, os papéis geralmente são constituídos de elementos fibrosos de origem vegetal. Por isso, vemos hoje um apelo ecológico muito forte para que os mesmos sejam economizados. Cada papel economizado significam árvores que não são cortadas. E nos tempos do Novo Testamento, como seria? Bem, eles tinham praticamente 2 tipos de papel. O primeiro deles era o papiro, que você pode ver aqui. O papiro era feito a partir de uma planta também chamada papiro, que era originária do Egito. E você quer saber como era essa planta? Então veja esta imagem. Aqui você tem uma plantação delas bem ao lado das águas do rio Nilo. É do seu caule que saem as fibras que, uma vez prensadas e umedecidas, darão origem ao papel como hoje o conhecemos. E o produto final era uma folha de papel aonde podiam se fazer anotações. Aliás, uma folha bem resistente. Agora, veja a curiosidade. O papiro é um nome grego. Os egípcios o chamavam por outro nome, wadi. Esta é a pronúncia convencionada para esse símbolo hieroglífico no topo do cartucho e que significa papiro. Mas veja, quando os gregos dominaram o Egito, dominaram também a arte egípcia de fabricar esse tipo de papel, pois ali tudo começou. Então eles iniciaram chamar esta planta de papiros, e a casca que se tirava dela para produzir o papel, eles chamavam de biblos. Pois bem, da palavra biblos, no caso papel, surgiu a palavra biblioteca, bibliografia, biblioteconomia, que são usados até hoje em língua portuguesa. E todas são palavras relacionadas ao livro.
E tem mais, preste atenção nisto. O diminutivo de livro ou biblos seria biblion, que obviamente quer dizer livrinho. E o plural de livrinho em grego seria biblia, de onde vem o nome do mais precioso livro do cristianismo. Bíblia, portanto, quer dizer coleção de pequenos livros. E não era fácil preservar estes livros. Pelo que consta, a mais antiga folha de papiro foi encontrada pelos arqueólogos datada de quase 3.000 anos antes de Cristo, dos tempos da primeira dinastia egípcia. Mas, infelizmente, ela estava em branco, não tinha nada escrito nela e depois outras, é claro, foram encontradas. E o mais incrível é que desde aquele tempo até ao 1º século depois de Cristo, o papiro ainda ocupava o primeiro lugar na indústria de livros. Era, em outras palavras, a principal matéria-prima para se produzir materiais escritos. É claro que havia outros materiais. Os romanos, às vezes, escreviam textos em outros formatos. Documentos políticos e militares, por exemplo, poderiam ser escritos em metais como ouro ou bronze. E pequenas missivas também poderiam ser escritas em pedaço de madeira. Mas isto, é claro, era bem mais raro. O predomínio no Império Romano ainda era o uso do papiro. Voltando a falar da preservação, muitos milhares de livros foram, infelizmente, destruídos pela ação do tempo ou pela ignorância das guerras humanas. Tácito conta que num só incêndio ocorrido em 69 d.C., uma biblioteca de Roma inteira perdera de uma só vez mais de 3.000 livros, fora as cartas e os documentos oficiais. E isso era um desastre se levarmos em conta o tempo que se gastava para produzir uma única página. Sobre isto falaremos mais adiante ainda nesse programa. Outro material muito rico e utilizado na época era o pergaminho. Eu tenho aqui uma folha de pergaminho. Veja que ela era mais dura e resistente que o papiro, e por isso durava muito mais. O pergaminho surgiu como uma alternativa ao papiro, então produzido unicamente no Egito. Afinal de contas, os egípcios já produziam e dominavam esta arte e este comércio há pelo menos 1.100 anos antes de Cristo. A história de Venamun, por exemplo, fala de um egípcio que adorava enviar presentes ao rei de Biblos. Ele, na verdade, trocava os ditos presentes por madeira do cedro do Líbano. E diz o texto egípcio que, numa das ocasiões, ele enviou 500 rolos de papiro ao rei, que seriam usados, evidentemente, para produzir material escrito. E assim foi até aos tempos gloriosos do Império Romano, ou melhor, Greco-Romano. Mas no 2º século a.C., houve um problema entre duas cidades muito importantes, Pérgamo e Alexandria. Eumênides II, rei de Pérgamo, queria ampliar a biblioteca local para torná-la tão grande ou maior do que a biblioteca de Alexandria. Neste ínterim, o rei de Alexandria proibiu a exportação de papiro para Eumênides. Então, ele teve que buscar uma alternativa para produzir papel. E a solução veio justamente da pele de animais, isto é, do couro. Os egípcios já haviam usado essa técnica no passado, mas não deram sequência a ela. Heródoto dizia que escrever sobre o couro de animais era uma prática já vista em seu tempo, e isto foi no 5º século a.C., mas o papiro ainda era o rei dos papéis. Por essa razão, Eumênides mandou aperfeiçoar essa técnica de escrever sobre o couro, partindo do pressuposto de que a planta do papiro só era encontrada no Egito, mas a pele de ovelhas ou cabras poderia ser curtida em qualquer lugar onde houvesse rebanhos e pastagens, como era o caso de Pérgamo. Assim, a pele era esticada, curtida e cortada em folhas para produzir o manuscrito. O rei Eumênides, para aproveitar a oportunidade, deu àquele tipo de papel o mesmo nome de sua cidade, de modo que Pérgamo deu origem à palavra pergaminho. Os escritores latinos gostavam muito da novidade, tanto que a adotaram imediatamente na produção de textos e documentos imperiais. O uso do pergaminho reduziu a dependência dos gregos em relação aos egípcios e também a dependência dos romanos.
Então, aquele papiro que antes era importado de Alexandria, agora poderia ser produzido em outras terras. Isso também permitiu um aumento na distribuição do conhecimento em toda a Europa e também pela Ásia. E a produção do pergaminho também ampliou a importância cultural da Biblioteca de Pérgamo no mundo antigo. Embora seja difícil dar um número preciso, antigas fontes como Plutarco afirmam que a Biblioteca de Pérgamo tinha mais de 200 mil livros em seu acervo. Bem, agora que você já conhece os dois principais tipos de papéis daquele tempo, imagine quanto custaria comprá-los. Pois bem, um rolo de papiro dava para fazer 20 folhas como esta, e ele custava no primeiro século a.C. algo entre 1 ou 4 dracmas, 4 moedas como esta. O valor, é claro, dependia da especulação de mercado, mas houve tempos em que uma única folha de papiro podia custar muito mais do que isso. Veja, este montante de 4 moedas para comprar apenas uma folha de papiro significava muito mais do que um dia de trabalho, pois até mesmo um arquiteto recebia apenas 1 dracma por um dia de serviço. Agora, já o pergaminho, este era mais comumente vendido como o couro cru, e a peça, isto é, a pele do animal de onde o produtor cortaria as folhas de papiro, poderia custar em média 40 denários romanos, ou 45 moedas de dracma. Como você pode ver, era uma produção realmente muito cara. Ter uma folha de papel custava grande soma de dinheiro. Por isso, algumas vezes, os antigos tinham que apelar para outras alternativas, como, por exemplo, o uso de pequenos pedaços de cerâmica como este, normalmente chamados de ostraca, ou, no singular, ostracon. O ostracon era um caco de argila quebrada de algum vaso sobre o qual se escreviam pequenas mensagens. Poderia ser um bilhete, uma pequena carta, um recibo, enfim, qualquer coisa que caiba num pedacinho de barro como este. Afinal de contas, o papel era muito caro, não podia se dar ao luxo de escrever bilhetes num papel. E não é só o preço do papel que contava na hora de produzir um texto, não. Teria também o preço da produção da carta ou do documento a ser escrito. Aí a cifra sobe ainda mais. Quer ver? Conforme vemos neste antigo relevo romano do primeiro século de nossa era, para se produzir uma carta era necessária a presença de um secretário. Isto mesmo, um secretário ou copista, pois mesmo que você soubesse ler ou escrever, dificilmente teria em mãos o material para se produzir um livro, isto é, a tinta, a caneta e o papel que normalmente só eram vendidos a pessoas que trabalhavam como copistas profissionais. Veja que curioso, eu tenho aqui em minhas mãos um lápis ou uma caneta típicos daquele tempo. Ele normalmente era chamado de graphium ou calamus e consistia de uma haste feita de junco que podia armazenar um pouco de tinta e assim escrever sobre o papel. A tinta era absorvida pelo caniço e escorria lentamente em posição vertical, ficando assim impressa no papel. Um jogo de 4 canetas como esta, canetas de boa qualidade, poderia custar 4 denários. Ainda havia o tubo de couro para proteger os papéis e também as canetas, que custava outros 40 denários, e mais um pequeno pote de tinta que custava mais 12 denários. Para você ver, era muito dinheiro. Este aqui é um tinteiro original que hoje está exposto no Museu do Instituto Franklin, na Filadélfia. A tinta que ia dentro do pote e no interior da caneta era geralmente feita de uma mistura especial que tinha por base aquela fuligem negra deixada nas paredes das casas pela chama das lamparinas ou pela presença de um forno. Essa fuligem era então raspada e aproveitada para virar tinta. Então agora, com a tinta, o papiro, a caneta, o copista era o que faltava para começar a escrever a carta, certo? Errado. No universo de papel e matéria-prima tão caros, era de se esperar que evitassem todo o desperdício de material escriturístico. E como faziam isso? Bem, para começo de conversa, contratava-se o secretário copista, isto eu já falei. Ele então, por sua vez, vinha munido de um caderno de anotações feito de madeira revestido de cera.
Um caderno, aliás, semelhante a este que a jovem romana segura com firmeza. Perceba também a caneta na sua mão direita. Esse caderno tinha uma grossa camada de cera em seu interior e ali podiam ser escritas as mensagens do contratante. Veja essa tabuleta original, evidentemente sem a cera que um dia ocupou seu interior. Com um tipo especial de caneta chamado stylus, que na verdade parecia com um estilete de metal, o copista iniciava a redação da carta na mesma velocidade em que o contratante ditava o seu texto. Mas como assim? Na mesma velocidade? Como afinal eles conseguiam escrever na mesma velocidade em que a pessoa ia ditando o seu texto? Eles usavam uma técnica chamada taquigrafia. Você já ouviu falar dessa palavra? Taquigrafia é um jeito abreviado de se escrever um texto de modo a tornar cada vez mais rápida a sua produção manuscrita. A maior parte das palavras são então substituídas por símbolos bem mais simples, facilitando assim a reprodução de uma frase inteira em pouquíssimos segundos. Alguns chegam a supor que esse costume já existia nos dias do rei Davi, pelo que ele escreveu, conforme uma antiga tradução latina, no livro dos Salmos, 44, verso 7. Minha língua acompanha a velocidade com que o copista escreve. Pois bem, voltando aos tempos do Novo Testamento, o contratante da carta então ditava suas palavras para o copista que imediatamente as transcrevia para a cera da tabuleta. Caso ele errasse alguma coisa ou esquecesse de um detalhe, era simples, era só ler e raspar onde tinha cometido o equívoco. Comunicando-se com um velho amigo, Cícero declarou: Você pode perceber como sou ocupado por causa da caligrafia com que escreve meu secretário. Veja que, à semelhança de Cícero, Paulo também usou secretários para escrever algumas de suas cartas, isto é, de suas epístolas. É o que vemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 16, verso 22. Preste atenção no que diz. Eu, Tércio, que redigi esta epístola, vos cumprimento no Senhor. Você percebeu o detalhe? A carta, isto é, a autoria dela, era de Paulo, mas a redação era de Tércio. Bem, continuando o processo, depois que a carta ou o texto eram ditados e transcritos em forma de código para aquela tabuleta de madeira revestida de cera, o copista lia em voz alta para o contratante tudo o que colocou em forma de código na cera, para ver se o conteúdo estava de acordo com o que ele desejava. É claro que nessa fase, novas correções eram feitas e não era difícil fazê-las, bastava raspar um pouco a cera e reescrever por cima. Depois da aprovação do contratante, o copista então recolhia todo aquele material, ia para casa e dias depois voltava com o produto final. A quantidade de dias que o copista gastava para copiar um texto dependia do tamanho do próprio texto e do profissionalismo com o qual ele trabalhava. Afinal de contas, como em todas as profissões, havia copistas e copistas. Depois entre ler, escrever, preparar a tinta, molhar a caneta, cortar o papel e deixar secar a tinta, a produção de uma página poderia demorar em torno de 7 horas ou até mesmo 3 dias. Uma carta maior, como a de Romanos, por exemplo, poderia demorar de 15 a 20 dias para ficar pronta. Somente depois disto é que o contratante lia novamente o conteúdo e, uma vez, de acordo com o que ele queria, assinava o documento. Veja essa carta e observe a assinatura embaixo com uma saudação final escrita em letras bem diferentes do que aparece em cima. Essa carta que você viu é do 3º século depois de Cristo, mas ela ilustra muito bem o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17, onde Paulo diz: A saudação eu a escrevi de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Agora veja este outro documento do 2º século depois de Cristo. É um texto legal. Veja como uma das testemunhas assina com letras bem maiores que o restante. Este era um tipo ou uma forma de não deixar linhas órfãs num texto oficial. Você se lembra que Paulo também escreveu algo parecido em Gálatas, capítulo 6, verso 11? Vamos ler. Vede com que letras grandes vos escrevo de meu próprio punho. Aqui Paulo talvez se expressasse assim por causa de sua cegueira ou, quem sabe, para evitar linhas órfãs como signatários do documento que você acabou de ver em seu vídeo.
O imperador Diocleciano certa vez estabeleceu um edito de regulamentação dos preços que nos dá uma ideia de quanto custaria a produção de um livro nos tempos de Roma. Embora este documento seja do IV século, podemos, através dele, ter pelo menos uma noção do que custaria escrever uma única carta, uma única epístola nos dias do apóstolo Paulo. Um papiro com 100 linhas, escritas por um copista de segunda categoria, podia custar em torno de 25 denários ou 28 dracmas. Assim, um livro como a Eneida de Virgílio não sairia por menos de 3.400 denários, isto se fosse feito por um copista de boa qualidade. Agora veja a comparação. 3.400 denários seria o preço de uma boa cópia da Eneida de Virgílio, e 300 denários era o salário médio anual de um soldado de baixo escalão do Império Romano. Veja, ele ganharia menos de 10% do que custaria um livro. É claro que Paulo e os discípulos devem ter contado com a ajuda de colaboradores e voluntários que facilitavam o custo da produção de suas cartas, bem como também dos demais livros do Novo Testamento. De qualquer forma, não foi algo tão simples assim escrever e transmitir por escrito a doutrina de Jesus Cristo. Mas os cristãos ainda inovaram numa coisa. Para facilitar o transporte de seus livros, eles possivelmente criaram a forma de livro que hoje conhecemos com as folhas cortadas e costuradas como se fossem um caderno. Esse caderno, aliás, recebeu o nome de Códex, mas este será assunto para um outro programa. Ainda havia uma última parte importante no processo: levar a carta até ao destinatário final. Somente alguém de muita confiança poderia fazer isto. Para reforçar a segurança, as cartas geralmente tinham um selo ou um lacre como este, que era fechado pelo remetente e só poderia ser aberto pelo destinatário final. Algumas vezes, a carta trazia em seu conteúdo uma recomendação para que recebessem bem aquele que portava a carta em suas mãos. O selo era a garantia de que o conteúdo era original, que não havia sido violado, que o texto não era falso. Agora sim, fica mais fácil entender quando Paulo escreveu aos Coríntios a seguinte expressão: Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. E mais, na segunda carta, também dirigida aos Coríntios, ele novamente escreve: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Pois bem, considerando quão difícil e quão cara era a produção de uma carta nos dias de Paulo, dá para ter uma noção do peso que tinha as palavras que ele escrevia, não é mesmo? Agora, pensando em tudo isto que descrevemos, em toda a história que contamos da produção de um texto nos dias de Paulo, e quão caro era esse processo, eu pergunto a você: você estaria disposto hoje a tornar-se uma carta viva de Deus, um precioso manuscrito nas mãos do Altíssimo? Pense nisso. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem temos outro encontro para mais um programa Evidências aqui na TV Novo Tempo. Até lá!